epicentro do novo coronavírus da América Latina, o Brasil está entre os países mais atingidos pela pandemia. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. E por causa do coronavírus, as escolas públicas de São Paulo terão as aulas suspensas gradualmente já a partir... Many schools around the world, as you know, have shut down, some for extended periods of time, as this virus spreads. Ele diz que o Ministério da Educação está se preparando para uma possível suspensão de aulas por causa do coronavírus. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou entusiasta da área da educação, e ele conta com o apoio da Associação Alumni USBE, United States Brazil Exchange Alumni, e da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Eu sou Leonardo da Silva, professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico da Rede Federal. E eu sou a Priscila, sou professora de metodologia de ensino no curso de Letras em Inglês na Rede Federal. Iniciamos a nossa série de episódios semana passada refletindo sobre o que é ensino crítico e sobre a importância de uma perspectiva crítica, não apenas, mas também nesse contexto atual. Conforme discutimos semana passada, refletir criticamente sobre o ensino implica em compreender a realidade da qual fazemos parte, agindo sobre ela com o intuito de transformá-la. E neste segundo episódio, queremos discutir um outro aspecto que tem ganhado bastante espaço nos últimos anos e que, nesse contexto da pandemia, também precisa ser discutido e debatido amplamente. A gente vai falar aqui hoje de internacionalização. Então, vamos lá. Para começar, eu queria retomar aqui a definição de pandemia, que nada mais é do que uma epidemia mundial. Ou seja, não somos apenas nós, brasileiros, que estamos lidando com os impactos do coronavírus e da Covid-19. O mundo todo está lidando com isso. E isso também, de certa forma, é reflexo de um mundo globalizado, Um mundo que está conectado e que, por consequência, uma ação aqui vai ter reflexo em outras partes do planeta. Ou seja, o vírus, ele não tem fronteiras. E no que diz respeito à educação, escolas do mundo inteiro estão ou tiveram fechadas por um tempo nesse ano de 2020. Em vários países, alunos e professores tiveram as aulas suspensas por tempo indeterminado e também precisaram se adaptar às especificidades do ensino remoto. Ainda assim, apesar dessa mesma doença, ela tá agindo no mundo todo, ser a mesma doença, a gente não pode fechar os olhos para as diversas diferenças que existem entre os países e como cada governo e cada população vem lidando com os impactos do vírus no dia a dia. Essas diferenças, elas têm tudo a ver, inclusive, com questões econômicas, questões políticas, sociais, que são de cada país. E a gente pode se perguntar, então, o que isso tem a ver com ensino e com internacionalização? Bom, para responder essas perguntas, esclarecer essas e outras questões, que hoje a gente tem convidados que são especialistas nessa área de internacionalização. Então, primeiramente, a gente vai conversar com Simone Sarmento e Hamilton de Godoy, e ele vai me ajudar a pronunciar esse sobrenome dele, que eu não aprendi. Vielevic, Léo. Como é? Vielevic. Vielevic, muito bem. E os dois são ambos professores nas redes federais de ensino superior. Bem, e também a gente tem hoje com a gente a Simone Sarmento, que ela é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Línguas Modernas. Um dos principais interesses de pesquisa da Simone são na área de políticas educacionais e linguísticas, a área de internacionalização, inglês para fins acadêmicos, formação de professores e linguística de corpos. Então eu queria dar boas-vindas para Simone. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar nossas ideias sobre esse tema que me é tão caro, que é a internacionalização e línguas. É um prazer te receber. Obrigada, Simone. A gente também tem aqui hoje, então, como eu falei, o Hamilton Vielevic, professor da UFSC no Departamento de Metodologia de Ensino. Ele tem doutorado em Educação, 20 anos de experiência na formação de professores de inglês, e esse é um dos seus principais interesses, a formação de professores, além do currículo e da internacionalização da educação superior. E atualmente ele faz pós-doutoramento na School of Education da University of Washington.
em Seattle. Bem-vindo, Hamilton, e obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Léo, Priscila e Simone. Bom rever os amigos ainda aqui virtualmente, ficando em casa, e participar dessa discussão que eu acho que é tão interessante. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Bom, vamos lá então. A gente queria começar sabendo de ti, Hamilton, pensando nesse termo de internacionalização mesmo, né? Quando a gente fala no senso comum, né, essa palavra internacionalização geralmente é associada com esses programas de intercâmbio, em que os alunos têm a oportunidade de estudar em outro país. Mas a nossa pergunta é, a internacionalização é apenas isso? Ela vai além disso, né? O que é a internacionalização atualmente? E como que esse movimento de internacionalização ele pode impactar a educação e o dia a dia daqueles que estão envolvidos nesse processo? Oi, Léo, eu acho que é bem oportuna a tua pergunta, né? Em primeiro lugar, porque essa ideia de internacionalização como mobilidade acadêmica ou intercâmbio, ela reduz apenas uma das possibilidades, talvez, obviamente, uma muito visível, mas é muito reducionista esse conceito, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho trabalhado com o conceito de internacionalização já há algum tempo, né? Tenho trabalhado com uma colega minha da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A gente tem alguma publicação na área e da internacionalização da educação superior mais especificamente, né? Que além de ser uma possibilidade, ela meio que se tornou uma prioridade mundo afora, né? As instituições têm se movido na direção de uma atividade mais concertada em internacionalização e particularmente depois da popularização dos rankings internacionais. Mas se por um lado esse termo evoca um movimento de aproximação, de cooperação que envolve instituições num cenário mais ampliado, né, no mundo, e se pensa muitas vezes em função disso como um sinônimo de mobilidade de pesquisadores, estudantes e gestores, isso, embora não seja totalmente errado, é uma forma muito restritiva, né? Mas a gente podia pensar, por exemplo, que um dos conceitos mais comuns de internacionalização é a ideia de um processo de integração numa dimensão internacional, intercultural ou global, incorporada ao propósito, às funções e à atividade da educação superior de maneira especial. Mas na educação básica, ela chega de outras formas, quer dizer, ela não chega declaradamente, mas ela chega com pressões que vêm de cima e de fora para que os currículos das escolas acabem se padronizando numa lógica universal que muitas vezes sequer passa pela discussão na educação básica. Então, eu diria assim, são duas dimensões diferentes. Eu imagino que isso possa ser problematizado, inclusive, nessa nossa discussão hoje. Eu acho que essa fala é bem interessante para a gente pensar na internacionalização desse aspecto nessa perspectiva mais ampla, e porque a gente geralmente associa a internacionalização com o ensino superior, né? Mas como que ela vai ter um impacto em todas as esferas educacionais, né? Os impactos mais amplos, assim. Acho que é um ponto bem importante, né? Pensar como ela pode influenciar o currículo da escola mesmo, né? Sim. Afeta de maneira distinta. Uhum. E pensando exatamente nessa questões de impactos, né? Eu queria perguntar para a Simone se a gente for olhar para a área especificamente do ensino de línguas, né? Como então que esse processo de integração que o Hamilton trouxe, né? Essa palavra importante ali na definição da internacionalização, como que esse processo de internacionalizar o ensino ele pode impactar, ou se a gente for considerar, como a Hamilton colocou, que isso já vem sendo encarado como uma prioridade para instituições, né, mundo afora, então como que esse processo ele também já vem impactando o ensino de línguas especificamente dentro do contexto brasileiro? Simone, por favor. Bom, essa questão então da internacionalização pode e tem impactado em muito, né, o setor das línguas. Quer dizer, não se internacionaliza ensino, universidade só falando da nossa língua materna, isso ficou muito claro. E outras línguas, e principalmente, né, nesse cenário contemporâneo, a língua inglesa, são fundamentais.
Essa relevância da importância das línguas adicionais, eu prefiro chamar adicionais, né, ao invés de estrangeiro, pelo fato de adicional remeter a uma ideia de que vem em adição à nossa língua materna e não algo que não nos pertence. Gosto de dizer que língua pertence a quem fala e não é de outra nação ou outro país. Então, nesse contexto de internacionalização, essa revelação da importância das línguas pode ter sido uma das maiores contribuições do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu gosto de dizer que o Ciências Sem Fronteiras foi a melhor coisa que aconteceu para o ensino de línguas no Brasil. Não sei se vocês lembram que na primeira edição do programa, lá em 2012, houve uma busca enorme por universidades portuguesas. E logo depois, Portugal saiu, então, dos próximos editais, né? Porque como os alunos não tinham a proficiência na língua, não vinham se preparando, o Portugal virou a bola da vez, por assim dizer. O que aconteceu? Mesmo alunos que foram para Portugal, ao chegar lá, muitas vezes se depararam com situações em que eles precisavam de inglês para acompanhar alguns dos cursos que eles tinham se matriculados lá em Portugal, porque lá várias universidades ensinam em inglês, algumas disciplinas pelo menos, né? Bom, com isso surgiu o Idioma Sem Fronteiras, o Inglês Sem Fronteiras, que eu me engajei desde a primeira reunião, e outros programas como o Paraná Fala Inglês e etc. Isso foi o lado bom em que nós, da comunidade de professores de línguas brasileiros, nos engajamos nesse processo. Mas quando a gente fala de língua e internacionalização, é muito importante estar atento. Eu participo de muitos congressos de internacionalização, né, e seminários mundo afora, e eu sempre digo que quando a gente vem do Brasil e a gente começa a falar sobre línguas, tem uma plateia de estrangeiros em que eles estão olhando para a gente com um cifrão nos olhos. Os mercados, os países em desenvolvimento ainda são enxergados muito como um mercado para um segmento e principalmente de línguas, né? Então, tem uma colega que chama, não vou usar aqui a expressão que ela fala exatamente, mas que se fala muito em parceria, mas que é uma parceria assim, muito estranha, em que a gente entra com dinheiro e eles entram com a televisão, vamos dizer, que nada mais é do que uma parceria comercial, não é uma parceria acadêmica. Quando a gente está falando de internacionalização, a gente está falando de troca, uma troca genuína de conhecimento de ambos os lados, algo mais equânime, em que não haja uma supremacia de um país em cima de outro, né? É isso que a gente entende por internacionalização. E só para fechar essa pergunta, eu, junto com uma aluna minha, que agora é doutora, a Laura Baumwoll, nós realizamos uma pesquisa analisando as últimas edições do Congresso da FAUBAI, que é a maior instituição de internacionalização do Brasil. E de 2014 a 2017, houve um aumento de 300% no número de submissões de abstracts, de apresentações ligadas com língua. Então, lá, quando a FAUBAI começou a ficar famosa, pouco se falava de língua, e se viu que hoje é quase 20% do programa é só para falar de língua. Ou seja, são sim muito interligados. Isso é muito interessante que você está trazendo, Simone, porque se a gente for juntar a fala do Hamilton com a sua, isso demonstra quanta responsabilidade a gente tem no ensino básico, né, com o ensino de línguas,
E também, não apenas pensando, claro, também pensando na questão do desenvolvimento da língua, né, enfim, a proficiência, mas também pensando toda essa perspectiva, né, do falante nativo, a perspectiva da questão da identidade, da interculturalidade, porque isso às vezes é meio que construído e enfatizado desde a escola, né, essa ideia de supremacia de uma cultura sobre a outra, ou então assim, vamos ensinar o inglês de tal país, né? Ou, enfim, espanhol e por aí vai. Então, demonstra, como a Milton falou, que a internacionalização ela não está apenas ligada, apesar de inicialmente a gente sempre relacionar com o ensino superior, mas ela tem impactos na educação como um todo, né? Há diferentes maneiras, né, de compreender a internacionalização, e que a gente vê na tua fala é uma visão crítica, né, com relação à internacionalização. Ao mesmo tempo, há discursos, né, que têm um alinhamento mais mercadológico, um discurso mais hegemônico, né, na concepção de internacionalização, né, que claramente não é o que a gente defende. Mas o que a gente tem visto agora, quando a gente olha para os documentos oficiais da educação, né, então se a gente olha para a Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio, de certa forma, esses documentos eles estão seguindo uma lógica de um currículo empreendedor, né? De ensinar para o mercado de trabalho, e não que não seja importante ensinar para o mercado de trabalho, né? Mas a educação ela vai além disso, né? E isso, às vezes, está alinhado também com esse discurso mais hegemônico da internacionalização, nessa coisa que não é equânime, né? Como a Simone apontou. Vocês percebem essa relação desses documentos, desse caráter mais mercadológico com a visão da internacionalização também mais mercadológica? E qual que é o caminho que a internacionalização brasileira, né, ou a educação brasileira, de uma forma mais ampla, tem seguido na visão de vocês? Eu acho que a pergunta é bem interessante, porque, na verdade, a gente precisaria pensar a educação como um todo, e aí eu estou falando de educação básica, educação superior, como um conjunto de movimentos que tem alguma sincronia e alguma assincronia mundo afora, né? E, como disse, a produção, eu concordo com a Simone, que eu acho que o impacto do Ciência Sem Fronteira sobre o campo do ensino de línguas é fundamental. Eu acho que a gente pode falar num antes e depois, né? E particularmente porque o Ciência Sem Fronteira, além de fazer um movimento muito grande de mobilidade, ele fez um movimento de mobilidade esparramado pelo país. Ele levou estudantes de todos os lugares do país e de recortes sociais que jamais poderiam ter pensado, por falta de condições estruturais e financeiras, a terem oportunidades fora do país. E acho que começa a instaurar também, no campo da educação básica, uma discussão diferente em relação à necessidade de se investir mais nitidamente no ensino de línguas, de uma maneira, naquele momento, ainda parecia ainda plural, né? Porque começa Inglês Sem Fronteira, depois outras línguas vêm entrando, mas eu penso assim, que o impacto é importante. E a gente tem que pensar também, paradoxalmente, né, que curiosamente, embora as condições estruturais e mesmo o esforço institucional para internacionalizar sejam mais visíveis na universidade, né, inclusive por força da avaliação externa, né, as universidades estão sendo avaliadas e premiadas ou não pelo seu esforço em internacionalizar, a educação básica ela vem com os testes padronizados internacionais como o PISA, por exemplo, vem sofrendo um processo de padronização curricular que é uma guinada forte no sentido do apagamento das singularidades nacionais, regionais e locais, em nome de uma comparabilidade internacional que às vezes acaba sendo ditado mais pela visão estratégica e econômica dos organismos internacionais, como a OECD, a OCDE, que é responsável pelo PISA, do que pelas demandas que as comunidades locais, regionais, nacionais possam ter, né? Então esse processo de internacionalização do currículo acaba vindo de cima, moldando os currículos e pretensamente os sujeitos e os modelos de sociedade
nos quais a preparação para esse tipo de trabalho que você menciona, Léo, sejam pautados na ideia do capital humano, né? E aí tem a gente lidar com os contrastes e as dificuldades com isso. Tem um livro muito interessante chamado Radical Possibilities, da Jean Anion, cuja última edição é de 2014, que é inclusive posterior à morte dela. Ela argumenta que é falaciosa essa ideia de que as escolas estão sendo chamadas a preparar mão de obra sofisticada para o terceiro milênio. Ela faz uma análise muito interessante e diz que o tipo de trabalho que vai estar disponível para o terceiro milênio é dessas grandes cadeias de varejo e desses processos de uberização que não tem a ver com a sofisticação da formação. Quer dizer, se coloca para a escola uma agenda que não é a sua própria. A escola tem uma agenda de um processo humanizador, de construção da capacidade crítica, que vai para além da preparação para trabalhos que o terceiro milênio está mostrando. Nós estamos entrando no terceiro milênio numa crise de desigualdade econômica sem precedente. Nós estamos no ápice da desigualdade econômica da história da humanidade, né? Nunca tão poucas pessoas possuíram tanto e tantas pessoas tiveram tão pouco, né? Então, eu penso assim, o processo de internacionalização bate na escola mesmo que não tenha esse nome, ele afeta o dia a dia da escola. Bom, complementando, né, e começando pelos documentos, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou um pouco descrente de documentos, né? Sou mais velha que vocês, e eu lembro do lançamento dos PCNs, lá na década de 90. Bom, pelo menos no Rio Grande do Sul, pouco se viu os PCNs em sala de aula. Então, nós, no Brasil, sempre tivemos documentos bonitos, mas o efeito desses documentos, quer dizer, o documento é só uma parte de uma política. Se pensarmos até em estudos de políticas educacionais, a gente vê que o documento não é a política em si. Então, ainda temos que ver qual vai ser o efeito, ou se isso efetivamente vai chegar nas salas de aula de alguma forma, né? Sobre, então, essa questão hegemônica e a questão das desigualdades, todos os países, em maior ou menor grau, eles enfrentam a questão da desigualdade. Aqui no Brasil, nós temos essa desigualdade no campo econômico muito grande, mas se pensarmos em países europeus, nos norte-americanos, a gente vai ver que a questão de desigualdade está, por exemplo, no afluxo migratório que teve, né, que estão tendo nos últimos anos. Então eles têm que lidar com salas de aula com crianças de muitas nacionalidades que não falam uma língua em comum. E aí, mais uma vez, entra a questão da internacionalização. Nós aqui no Brasil, as nossas universidades, nós como um povo, nós somos muito pouco internacionalizados. Basta ver o baixo número de alunos internacionais que temos nas nossas universidades. Eu iria mais longe ainda de dizer que somos pouco nacionalizados. Florianópolis, eu acho que não é um desses casos, mas nós temos muito poucos alunos de outros estados aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. E isso acarreta um problema de uma homogeneização que não é de forma alguma desejável no campo educacional, né? A questão local, se pensar no local, ela está e ela tem que estar presente sempre nas soluções, né? Quando a gente pensa numa solução, sim. Mas a gente só cresce na troca. É só no contato com o diferente que a gente vai saber, por exemplo, o que é típico. E aí a gente pode entrar até na questão da internacionalização da educação básica. Como é que eu vou dizer, por exemplo, se perguntam para uma criança, o que é típico aí do Rio Grande do Sul? Posso dizer o chimarrão, mas só vai saber que o chimarrão é típico daqui, tu conhecendo outras realidades para saber que o chimarrão não é típico de outros lugares. E aqui eu não quero entrar na questão de estereótipos, né? Uhum. E tem uma questão nesse grande arcabouço de internacionalização que o Hamilton se referiu antes, que não é só mobilidade acadêmica, que entra, por exemplo, na questão de publicação.
principalmente nas humanidades, a gente tem uma grande resistência em publicar em outras línguas e principalmente língua inglesa, como se, não, nós temos que compartilhar aqui. Nós temos, né, discutido isso aqui no meu grupo, aqui no Sul, e que isso parece ser uma questão assim, bastante colonizada, essa nossa, de achar que a gente não tem que compartilhar. Ao compartilhar, a gente se descobre coisas, se abre para o diálogo, né? O que acaba acontecendo? A gente consome muita literatura estrangeira, então se tu pega os artigos escritos em português para brasileiros, se a gente pega a lista de referência, geralmente mais de 50% é de publicação estrangeira, ou seja, sim, consumimos literatura estrangeira, mas muito pouco devolve para o mundo, como se nós não tivéssemos o que compartilhar, ou como se as nossas questões fossem tão particulares que não merecessem ser compartilhadas. E eu discordo, eu acho que nós temos que começar a participar mais dessa discussão global, porque isso vai nos ajudar a achar soluções para problemas que são mundiais. Um é a desigualdade, erradicação de pobreza, por exemplo, são coisas, agora a pandemia, é só na troca que a gente vai conseguir se chegar a melhores situações e melhores soluções. Isso não quer dizer importar soluções de forma alguma, mas conhecer o que o resto do mundo está fazendo para podermos tomar uma decisão informada no que vai ser melhor para nós, né? Eu acho que o que fica, né, Simone, assim, que a gente pode concordar, todos nós, é essa questão da troca que tu enfatiza, né, não como uma, de fato, assim como a palavra significa, né, a troca, ela não parte do princípio de que a gente está aprendendo com uma outra cultura, mas não temos nada a ensinar, né. Eu acho que tem muito disso, assim, dessa... Mas aí também tem muitas coisas, assim, que a gente pode se perguntar, né? Que é a questão que foi discutida também um pouco já, de quanto espaço, quem tem voz, né? Quem tem espaço para falar, e tudo isso, enfim, acaba impactando tanto o ensino na universidade quanto o ensino básico, né? Mas se a gente partir então do princípio que a internacionalização ela é importante e ela tem que acontecer dessa perspectiva crítica, né, de forma que ela vai estar incluindo sujeitos nesse contexto global, mas sem negar, como tu colocou, essas identidades e realidades locais e sem esquecer das desigualdades, né, como o Hamilton também ressaltou, aí então uma coisa que a gente se pergunta é: qual que é o papel que nós temos enquanto professores? E se a gente for pensar especificamente na área de línguas, né? Qual o papel do professor de línguas nesse contexto para que, ao invés de reforçar alguns estereótipos ou então, enfim, reforçar algumas práticas hegemônicas, a gente esteja de fato desconstruindo essas práticas, né? E buscando essa troca que vocês vêm discutindo. Bom, até pensando numa perspectiva histórica dos últimos 30 anos, por exemplo, quando eu comecei a dar aula de inglês, ainda se tinha muito essa questão de inglês britânico, e eu comecei a dar aula num curso de inglês com uma orientação para o inglês britânico, e se falava muito nisso, né? Eu acho que no Brasil temos... e aqui, para as línguas adicionais estrangeiras, desde 2011, mais especificamente, um instrumento poderoso nas mãos, que é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Que são livros que foram pensados e têm se aprimorado ao longo desses quase 10 anos agora, e que trazem muito bem essa questão local. Quer dizer, são autores brasileiros. Então, é um recurso que é pensado para o aluno brasileiro. Se tem críticas, se ainda temos algumas coisas, podemos ter. Mas, por exemplo, nesses livros não temos mais questões como com que frequência você esquia nos Alpes franceses, né? Isso está completamente ausente desses livros. Isso era muito frequente anteriormente. Então, para as crianças, né, para os estudantes de escolas públicas, tem essa ferramenta poderosa nas mãos e que facilita a vida dos professores.
Então, são livros que estão cada vez mais alinhados com uma abordagem crítica por gêneros do discurso, muito mais próximos da realidade dos alunos. Naturalmente, o Brasil é um país continental que tem uma questão de diferença, Rio Grande do Sul, Amazonas, agora até na questão do tratamento da pandemia, a gente pode ver essas questões, elas estão muito afloradas, né? Mas eu sou uma grande defensora do PNLD como programa, sempre pode ser aprimorado, mas os livros têm muita qualidade, pode ajudar muito os professores, inclusive, e eu acho que principalmente nesta questão de a gente estar ensinando uma língua adicional a serviço do aluno, e não de um outro ator, né, quer que seja. Eu vejo que se avançou muito nisso nos últimos anos, né? Uma outra questão que pode ajudar bastante é agora, o Brasil passou por muitos anos sem termos um grande número de imigrantes. Ainda temos um pequeno número, mas de uns anos para cá, de 5 anos para cá, estamos recebendo estudantes de outros países. Em lidando com esses outros estudantes de outras culturas, isso também pode nos ajudar a nos conhecermos melhor e a aceitarmos essas diferenças, né? Então, eu ainda lembro da minha pesquisa de mestrado, feita lá há mais de 20 anos, em que eu trabalhei a questão da interculturalidade e que tinha muito isso do estrangeiro como esse ser precioso, quase intocável, né? Se a gente aproxima e traz estrangeiros na convivência com os alunos, todo o processo começa a se naturalizar, né? Então, eu acho que é utilizar os instrumentos que a gente já tem, e eu, né, reforço mais uma vez os livros do Programa Nacional do Livro Didático. E eu acho que também tem uma questão bem importante, né, Simone, que é a ideia de que o material em si, ele, por mais, enfim, revolucionário que ele seja, quem vai determinar a maneira que, enfim, os impactos que ele vai causar é o professor que vai estar trabalhando com ele, né? Então, claro, né, como tu colocou, hoje em dia a gente tem encaminhado com o PNLD para materiais que não trazem, de repente, tão forte, ou até, inclusive, alguns talvez não tragam de nenhuma forma esse tipo de discurso mais hegemônico, mas independente do material, se o professor tiver essa intenção de trabalhar com uma perspectiva crítica em relação à língua, ele consegue, né, problematizar outros materiais. Então, também a agência do professor aí, ela é muito importante, né? Sempre muito importante, né? Então, nisso, fomos aqui formadoras de professores, e essa questão da formação voltada para a realidade local, mas sem abrir mão de um conhecimento global também, né? Porque senão a gente volta a reinventar rodas que já foram inventadas em outro lugar e que a gente pode adaptar para o nosso local. Hamilton, então, repetindo a pergunta, se você pudesse falar um pouquinho na tua visão, qual que é o papel do professor, e mais especificamente do professor de línguas, nesse contexto, né, que a gente está vivendo? Priscila, eu vou retomar o argumento da Simone sobre a importância do ensino de línguas em qualquer contexto que a gente pense minimamente internacional, de diálogo entre o global e o local, né? E eu concordo com ela, o Programa Nacional do Livro Didático é a outra grande notícia alvissareira para o campo do ensino de línguas, né? Lamentavelmente, só temos no programa inglês e espanhol, né? Seria interessante que tivéssemos mais línguas no universo, mas de qualquer forma, levou não só um material de qualidade que conversa com a realidade local dentro de uma perspectiva de ampliação que a gente poderia chamar assim de uma visão globalmente competente, né? A gente estabelecer uma possibilidade efetiva de diálogo entre o estudante brasileiro e com a realidade do mundo a partir do ponto de vista da realidade brasileira. Eu acho que é muito interessante, é um avanço. É interessante ver também que dentro do PNLD nós tínhamos políticas e ações afirmativas refletidas também na própria construção do material.
o que propicia que essa virada que você se refere, Priscila, assim, daquilo que como o professor se apropria e dá sentido ao material com os recursos com os quais ele vai lidar, né? E aí, assim, qualquer processo de internacionalização, ele começa pelo fato de que é preciso que os parceiros, que o local tenha um espaço fundamental, né? E aí tem um livro bem interessante de 2013, se eu não me engano, editado pela Autêntica, publicado pela Autêntica, que é Políticas de Formação de Professores nos Estados Unidos, como e por que elas afetam vários países no mundo, que é da autoria do Ken Zeichner, e é uma compilação de artigos que foram publicados, e num deles ele fala especificamente sobre a questão da formação de professores para uma lógica de internacionalização. Então, embora pegando sob a ótica do que é conveniente ao contexto dos Estados Unidos, ele diz lá num dado ponto assim, embora seja frequentemente dito que esforços para globalizar ou internacionalizar os cursos são necessariamente bons e inevitavelmente levam a resultados desejáveis, ele segue dizendo, pois, existe uma múltipla semiose, né? Então, o que se fala sobre internacionalização pode ser um conjunto muito grande de coisas, inclusive de termos, currículos centrados basicamente na língua materna, no inglês e nas ciências, né? O que é um perigo, né? Um perigo em função de reduzir muito a missão da escola a produzir alunos que são capazes de se desempenhar bem em testes, né? E o que a gente está vendo agora, particularmente, eu tenho acompanhado alguns grupos de professores que estão trabalhando mais ou menos juntos, professores de línguas, professores de inglês, que estão trabalhando mais ou menos juntos para produzir, como resposta imediata ao chamado que as secretarias têm feito, uma resposta para minimamente atender os alunos. Só que aí isso tem ajudado a revelar, não só no Brasil, mas mundo afora, que as escolas se parecem muito na falta de estrutura, se parecem muito na falta de condição dos professores. E o que esse momento, paradoxalmente, nos traz é que outras lógicas, né, lógicas de cooperação, de diálogo crítico, de repensar o papel do professor, elas também estão perpassando, né? Então, eu penso que é um momento muito rico, ele é muito interessante, porque nos propicia a capacidade ou a oportunidade de pensar criticamente sobre movimentos de internacionalização, mas também o próprio conceito de globalização sob uma perspectiva mais crítica, que não desconsidere o momento histórico que nós estamos vivendo e que, portanto, coloca ou dá um sentido diferente até para o próprio ensino de línguas, né? Quer dizer, que não é um sentido meramente instrumental, ele vai para além disso, né? Então, eu penso que a gente faz um avanço muito grande se olhar com boa vontade para esses movimentos que estão acontecendo entre colegas, né? E aí eu vou agregar uma condição pela qual estou passando agora, quer dizer, eu vejo, por exemplo, minha filha está estudando numa escola nos Estados Unidos e eu vejo que várias vezes os professores se dirigiram aos pais como parceiros na tentativa de pensar uma solução que seja viável para manter a saúde mental e a conexão construída com os alunos num momento em que a proximidade física não é possível, né? E eu vejo que esse movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, está acontecendo em vários lugares diferentes, e eu penso que é uma oportunidade muito rica, né, que nos está sendo dada de pensar num momento tão delicado, tão difícil, tão duro para todo mundo, como nós estamos reagindo a essas questões e por que, em dadas circunstâncias, nós temos tanta dificuldade, inclusive por questões estruturais que eu vinha mencionando aqui, né? Então,
é um prato cheio para conversar. Até falar horas, né? Porque eu acho que é meio que fato, né, Milton, que a gente não vai simplesmente retornar a uma realidade, né? Vamos voltar ao normal em algum momento, né? Eu acho que, como tu colocou, assim, aprender com o que a gente está vivenciando é muito importante para que a gente possa tomar decisões daqui para frente, né? Sem dúvida. Acho que, de certa forma, as falas, tanto da Simone como do Hamilton, nos trazem reflexões que eu acho que podem ajudar o professor de línguas a pensar, né? No seu papel e como que ele pode atuar sem apagar as identidades dos alunos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Mas eu queria saber um pouco mais, assim, se vocês tivessem que dar um recado, né, pensando lá no professor que está nos ouvindo e que está vivendo agora esse contexto, como a Hamilton apontou, um contexto em que as desigualdades estão aumentadas, em que os desafios da escola estão potencializados, né? Que conselho, que dica vocês dariam para esse aluno, né? Eu acho que uma das coisas que o Hamilton já apontou, que eu acho que é importante, é talvez a importância da colaboração, do trabalho colaborativo, da discussão, né? Mas vocês teriam algum outro recado, algum outro conselho que vocês acham importante para o professor que nos ouve? Uma das coisas que eu acho que é super importante para o contexto escolar, que é um tanto diferente do contexto universitário, é rever a questão da proficiência. Quando a gente pensa, e sempre que se fala que o inglês ou o ensino de línguas na escola pública não funciona. Bom, se a gente for ter como padrão ou objetivo a ser atingido aquele, como vocês já mencionaram aí, né? A Priscila mencionou o falante nativo ou a fluência, nós vamos sempre nos frustrar. Se nós mudarmos a noção de proficiência, né, em não pensar mais numa proficiência absoluta, ou é 100% ou é 0, mas pensar numa proficiência para se fazer coisas no mundo, né, uma proficiência para agir no mundo em questões bem específicas, em saber comentar alguma coisa do Minecraft, em conseguir, então, ir no site X e ler sobre a série que eu estou lendo, né? E talvez poder compartilhar a minha opinião sobre aquela série. Ou seja, nos concentrarmos em aumentar o repertório dos alunos, isso pode ter uma guinada nesse ensino, né? E a gente vai tornar os alunos autores de suas próprias palavras. Uhum. Então, eu vou citar aqui um projeto que eu participei. Eu tive por um ano na University of British Columbia, de 2015 e 2016, e lá eu tive a oportunidade de contribuir com o Consulado Brasileiro de Vancouver, em muitos projetos educacionais, juntando o Brasil com o Canadá. Um desses projetos, que foi provavelmente o mais legal, foi com uma professora, a Gláucia, com quem eu tenho trabalhado bastante, né, que é professora de um projeto chamado Rio Criança Global, do município do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem o projeto, mas são escolas bilíngues em áreas conflagradas. Então, são escolas, né, que ensinam inglês para crianças de comunidades bastante carentes. Bom, o projeto durou mais de 2 anos e nós unimos, então, uma escola de uma dessas comunidades carentes com uma escola do subúrbio de Vancouver. Naturalmente que não dá para comparar a situação de uma ou outra, mas funcionou muito bem. Então as crianças se prepararam aqui no Brasil para conseguir falar e trocar em inglês, falar sobre a sua realidade, e aí não sobre sobre as coisas legais que acontecem também em todas as realidades, né? E foi uma troca muito rica. Então, e aqui tem um outro aspecto que a gente tem que sempre buscar, que é essa integração maior de escola e universidade. Mais uma vez também como troca e não como a universidade tendo a resposta para todos os problemas, que a gente sabe que isso não é a questão, né? Mas de como, então, um projeto que juntou universidade,
eu num outro país, o consulado, a University of British Columbia, foram vários atores que conseguiram trazer alguma coisa muito legal para essas crianças, tanto do Canadá quanto do Brasil, né, na questão de troca. Então, se a gente... E envolveu quase nenhum dinheiro, né? Então, eu volto a tocar na tecla da troca. Eu acho que é compartilhar, precisamos sempre ampliar a nossa rede de compartilhamento na educação, que assim nós vamos ir atrás de soluções e vamos conseguir ir ao encontro do que a gente precisa, né? Que é melhorar a educação, ampliar o repertório dos alunos para que eles possam, enfim, participar de mais práticas que fazem uso da língua que estamos ensinando. Perfeito, né? Eu penso... Tem uma condição anacrônica desse momento que nós estamos vivendo, né? Então, nas últimas, já há algum tempo, mas vamos situar, por exemplo, final do mês de maio, cerca de 70% dos estudantes do mundo estão fora da sala de aula, nesse momento, em função da questão da pandemia. É um desafio que está sendo enfrentado por todos os lugares, e se a gente entrar no site da Unesco, naquela área que faz o mapeamento sobre a resposta à Covid-19, nós vamos enxergar que a maior parte das plataformas nacionais, tem uma área no site sobre isso, as plataformas nacionais, elas basicamente retomam um modelo de educação à distância dos anos 60, 70, que é basicamente programas fechados para as crianças assistirem pela televisão, respondendo atividades de uma maneira que não tem nada a ver com a interação possível na sala de aula. E isso está colocando para os professores, né, um desafio, mostrando, em primeiro lugar, que os governos têm sido muito tímidos em produzir respostas e colocando os professores, transformando aquele discurso do professor como a causa dos problemas da educação para o professor como aquele que vai salvar a educação. Então, não dá para a gente viver nessa dualidade perigosa de ou você é o vilão ou você é o herói. É preciso pensar que o professor é um ser humano, e eu ouvi hoje num programa num programa matinal aí da televisão, uma professora dizer: ser professor hoje no Brasil é um ato de resistência. Então, acho que a hora que os professores têm mostrado a sua resistência também potencializa a produção de uma resposta que leve em conta o que é que se tem feito diante de uma realidade tão dura, né? É muito bonito, né, dizer que o Brasil tem um desempenho que não se compara com o da Finlândia, sem trazer para isso as condições estruturais que a Finlândia tem para fazer esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, esse exemplo que a Simone trouxe nos mostra assim, muito do que traria sentido para o ensino de línguas ou para a sala de aula de línguas, tem a ver com a tomada de decisão de colocar um sentido real, né? Que faça, então, que seja o Minecraft, que seja construir a crônica desse tempo difícil que se replica mundo afora, né? Então, em todos os continentes, não há país, não há continente que tenha sido poupado dessa situação que a gente está vivendo. E eu penso que, eu vou tentar ser otimista no meio disso tudo, o novo normal tem que nos mostrar que a escola precisa ter muito mais sentido, né? Que o ensino de uma forma mecânica, enciclopédica, que claramente já não produzia respostas, se mostra profundamente inadequado diante da eventualidade de uma nova situação como essa. Então, eu acho que é a hora da gente procurar esse sentido, procurar nos bons exemplos. Acho que essa ideia dos projetos locais que conversam com outros projetos locais em outros lugares do mundo é uma alternativa interessante para o ensino de línguas, mas também se a gente pensar como um canal que pode permitir a interação e o diálogo das escolas com outras escolas em outros lugares do mundo, né?
E aí eu digo assim, não quero ser excessivamente otimista, mas eu acho que a gente tem diante de nós uma possibilidade muito legal de aprendizagem para todo mundo e inclusive, talvez principalmente para as universidades, porque quando os professores dizem que não se sentem preparados para trabalhar com plataformas digitais, que não se sentem preparados para dar a resposta que os alunos exigem, é porque isso não passou pelo nosso repertório formativo. Então, acho que a gente é um momento de repensar o papel que todos nós desempenhamos e ao invés de, obviamente, apenas lamentar, a gente tem que fazer avançar a discussão a partir das possibilidades concretas. Eu acho que o objetivo, inclusive, do podcast que a gente está construindo juntos é exatamente esse, né, Milton e Simone? É abrir esse diálogo, né, e refletir sobre esses aspectos diferentes do ensino, mas sem esquecer o contexto que a gente está vivendo agora, e isso tanto perspectiva mundo, perspectiva local, né? E como a Milton coloca, né? Então, tentar aprender e tentar repensar como é que a gente vai caminhar daqui para frente, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês no episódio de hoje. Eu acho que a gente teve uma discussão bem interessante e enfim, a gente não queria, o objetivo não era pensar em respostas prontas, mas eu acho que a discussão, ela ainda tem muito pano para manga, né? Muita coisa ainda que vai aparecer. Muito obrigada, então, pela participação. Eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, ainda que separados, mas juntos. Isso mesmo. Para dar continuidade às nossas reflexões sobre internacionalização, a gente convida também para contribuir com esse episódio a Fernanda Leal. Ela é secretária executiva da Universidade Federal de Santa Catarina e tem doutorado em administração na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, com doutorado sanduíche no Center for International Higher Education na Boston College. A Fernanda, ela é autora de diversos artigos e capítulos de livros sobre internacionalização da educação superior, partindo de uma perspectiva decolonial, e ela vai discutir aqui conosco alguns fundamentos e implicações de uma perspectiva crítica para a internacionalização. Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, Leonardo, Priscila, obrigada pelo convite. Muito grata de estar aqui contribuindo com essa discussão, né, que é importante, sobretudo no atual contexto, e estou à disposição. Ótimo. Bom, o que a gente já discutiu hoje, né, até esse momento, ressalta um pouco a importância da perspectiva crítica para a internacionalização. Então, para começar, a gente queria saber um pouco da tua visão, Fernanda. Por que é necessário e por que é importante a gente ter uma perspectiva crítica quanto à internacionalização da educação brasileira? E como a gente pode pensar nessa implementação na prática, né? Como implementar essa perspectiva crítica? Então, Leonardo, a minha pesquisa, eu acho que acaba direcionando justamente esse ponto que você levantou. E aí nós temos diversos motivos para fazê-lo, né? Para desenvolver uma perspectiva de internacionalização que seja crítica, no sentido de que não esteja somente voltada a atender interesses que são prioritariamente econômicos, relacionados aos desejos do Estado-nação, né? E, assim, no caso específico do Brasil, o que as diversas evidências demonstram é que, historicamente, não somente a internacionalização, mas a educação superior de forma mais ampla esteve subordinada aos interesses economicistas do governo federal, né? Isso significa que as universidades elas foram criadas com esse propósito de inserir o Brasil no mercado mundial capitalista e também, como consequência, a perspectiva de internacionalização historicamente privilegiada, né? Que o Brasil é um país em que a própria formação do sistema de educação superior se confunde com as iniciativas de internacionalização, né? Porque muito embora se fale em internacionalização como um fenômeno recente, a gente tem que lembrar que o nosso sistema de pós-graduação, por exemplo, foi todo instituído com consultoria norte-americana, né? Então aí a gente já vê uma interação muito grande, né, com outros contextos que não somente o brasileiro. Então, assim,
No caso do Brasil, uma perspectiva crítica de internacionalização possibilita que outras iniciativas que geralmente não são consideradas como internacionalização, por não atenderem a determinados critérios que estão mais diretamente relacionados à perspectiva dominante, possam emergir, possam ser consideradas internacionalização para que não sejam apagadas e silenciadas, né? E aqui nas nossas universidades nós temos diversas iniciativas que acontecem. No caso da Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, nós temos o EIRENE, que é um grupo de pesquisa e de extensão que faz atendimento, por exemplo, aos refugiados, que busca integrar essas populações muito desprivilegiadas, não somente no contexto da educação superior, mas da sociedade brasileira. Temos diversas iniciativas que acontecem e que poderiam ser enquadradas como internacionalização, mas não são, né? Então, essa é uma questão, assim, um olhar para a internacionalização de uma perspectiva crítica, que considere o legado histórico, né? Que considere tudo que tudo que aconteceu em termos de inserção internacional do Brasil, né, até então, inclusive a nossa história colonial, né, como que as nossas universidades foram fundadas, como que foi historicamente a relação do Brasil com os outros países com os quais ele interagiu historicamente e quais os efeitos disso na nossa educação, é fundamental. Outra questão de bastante relevância, assim, é um olhar para o fenômeno, né, como um fenômeno de pesquisa de uma perspectiva crítica. E isso porque o que tem se mostrado, né, e que para mim, né, depois do desenvolvimento da minha tese eu estou bastante convencida sobre, a forma como a epistemologia influencia na prática, né, como a epistemologia influencia a ontologia, ou como as teorias dominantes, né, as interpretações dominantes de determinado tempo influenciam na prática, né, em como que a nossa vida é conduzida. Então, uma das questões que eu observei na minha pesquisa foi como os conceitos de internacionalização, né, as pesquisas de internacionalização, elas têm influenciado as políticas governamentais e institucionais. No caso da UFSC, por exemplo, é muito claro, se você pega o plano institucional de internacionalização, você identifica diversos conceitos que são trazidos pela literatura, né, como a definição mais conhecida para a internacionalização da Jenny Knight, ela está lá, né? Então aí ela influencia na prática, ela acaba, né, norteando muito como que a internacionalização da universidade vai se dar. Então, muitas vezes as pessoas falam nessa diferença entre teoria e prática, sem considerar que a teoria influencia a prática bastante. Então, se você não desenvolve pesquisa de uma perspectiva crítica que considere a história colonial, que considere aqueles que são negligenciados do processo, você acaba fazendo uma política de internacionalização bastante hegemônica, né? E que no caso do Brasil deixa de considerar tudo que a universidade pública né? Porque a universidade pública ela é pesquisa, mas ela é muito mais do que isso, né? Que geralmente os rankings universitários, que são bastante privilegiados na perspectiva dominante de internacionalização, eles tendem a considerar a pesquisa, né, essencialmente, um pouco de ensino, mas, por exemplo, a extensão é totalmente negligenciada. Isso é bem interessante, Fernanda, e vai de encontro àquilo que a gente discutiu no primeiro bloco com a Simone e com a Milton, porque a tua fala está ressaltando, né, a importância da gente não se distanciar de questões locais, né, de não ignorar as necessidades locais também, né, e não partir de uma padronização, vamos dizer assim, né. Então, agora, pensando assim, a outra pergunta que eu queria te fazer tem a ver com esse momento de agora, pensando na questão de pandemia, pensando nas necessidades urgentes que a gente está tendo agora, nesse momento, se a gente for considerar essa perspectiva que não desconsidera questões locais, né? Isso é muito necessário, isso ainda é mais urgente, né? Então, se tu pudesse falar um pouquinho pra gente como que você percebe essa necessidade de uma perspectiva crítica
para esse momento que a gente está vivendo da crise do coronavírus. Essa tua questão é muito relevante, Priscila, e é interessante que eu tenha acompanhado desde do início, né, da pandemia, o que as vozes têm falado, né, sobre essa relação internacionalização e pandemia e Covid, qual o papel da universidade. Então eu tenho acompanhado isso de perto e me chama bastante a atenção, assim, que quando a gente olha, por exemplo, aqui no contexto de Florianópolis, parece que no momento de crise, o que interessa de verdade não é o posicionamento que a UFSC ou que a UDESC ocupam nos rankings internacionais, não é o prestígio internacional do qual elas usufruem, mas sim, sobretudo, essa função universitária que é frequentemente negligenciada pelas perspectivas dominantes de internacionalização, que é a extensão universitária, né? Então, claro, a universidade ela tem contribuído de forma significativa para a pesquisa, e aqui no Brasil isso é mais evidente porque as instituições que fazem pesquisa no Brasil são as instituições universitárias públicas, né, em essência. Então essa função com certeza, né, só ressalta o papel importante que a universidade tem nessa questão que é local e é global ao mesmo tempo, mas a questão da extensão universitária ela é fundamental. Eu estava lendo ontem mesmo, né, no Divulga UFSC, que é o boletim de notícias da universidade, e ali estão listadas diversas iniciativas que a universidade tem desenvolvido no âmbito da extensão para atender a comunidade local, né? Então a gente vê essas questões, assim, desde quando a UFSC se ofereceu, por exemplo, ofereceu seu espaço físico, né, para caso de necessidade em relação à pandemia, até esse mesmo grupo EIRENE que eu mencionei no início da nossa conversa, que tem feito atendimentos para os imigrantes e refugiados, que é uma população aqui em Florianópolis altamente vulnerável nesse contexto, né? São pessoas que geralmente trabalham muitas vezes sem contrato, então com isso elas ficaram totalmente na mão, né, e dependentes nesse contexto. E a gente tem visto até os alunos fazendo mobilização, assim, tem muita coisa acontecendo, mas que ressaltam justamente essa função universitária que é tão negligenciada pela perspectiva dominante de internacionalização. Né? Então, eu acho que é hora, quando se pensa em internacionalização, em tentar contemplar tudo que a universidade é. Né? E isso significa também estabelecer vínculos, estabelecer relações internacionais que estejam explicitamente voltadas, associadas à questão da justiça social. Né? E tentar considerar isso como internacionalização também, porque o que é muito comum é que tudo aquilo, né, como eu mencionei no início, que acontece, mas que de alguma forma está fora dessa racionalidade dominante, não está associada a prestígio internacional, ao posicionamento que a universidade ocupa nos rankings, a quantos papers a universidade publica, acaba sendo silenciado, né, porque tem uma matriz, o que a gente chama de uma matriz cultural de poder colonial, que faz com que tudo aquilo que não se enquadra na racionalidade eurocentrada dominante acabe sendo negligenciado, né, apagado. Eu acho que isso só ressalta a função formativa da universidade, né? A gente não tá ali, como tu mesma colocou, né? Não tá ali apenas para o ensino, apenas para a pesquisa, né? A gente também tá ali para dar um retorno para a comunidade, né? Então as ações de extensão, elas têm essa função, né? De estar em contato com a comunidade, e a universidade, ela tá atendendo às necessidades da sua comunidade, né? Então, com certeza, essa perspectiva, ela tá mais do que na hora, né? De fazer parte, vamos dizer assim, também da teoria, né? E é interessante, Priscila, que aqui na América Latina a gente tem um histórico de extensão, né? Nós podemos nos considerar especialistas, muito embora as contra-reformas relacionadas às ditaduras militares tenham prejudicado bastante isso. No Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, assim, nós somos países cujas universidades públicas têm uma história de extensão, né? E que então, quando essas mesmas universidades pensam em perspectivas de internacionalização, é necessário, né, que não deixem de considerar o que elas são, né? A contribuição que elas têm para as comunidades locais, simplesmente para atender, né, a critérios das chamadas universidades de excelência.
E uma coisa assim que eu penso também, Fernanda, e que a gente discutiu um pouco com a Simone e com a Milton no outro bloco, é exatamente como essas questões locais, elas são importantes e como elas acabam reverberando em educação básica, que às vezes a gente pensa, né, a internacionalização tem a ver com educação superior, mas na verdade os impactos, né, eles vão acontecer em todos os âmbitos da educação. Então eu queria, para a gente finalizar, pedir que você deixasse, a gente pediu também pro Hamilton e para a Simone, e a gente gostaria também de ouvir de você, se você pudesse dar algum recado para o professor que está nos ouvindo, que em sua maioria são os professores da educação básica, pensando nessa questão que a gente está discutindo, né? Nessa importância da gente perceber essa função formativa, né, da educação. Em relação à dimensão ensino, da internacionalização, o que se observa é que muitas vezes existe uma pressão, né, para a inclusão de diversos, de determinados conteúdos no currículo e para a exclusão de outros, né, que não são considerados tão importantes de uma perspectiva globalizada. Mas, assim, o que uma perspectiva de internacionalização mais humanística, né, ou mais atrelada à justiça social consideraria, seria não deixar de considerar justamente as questões locais, né, os nossos dramas, né, da cidade, do país, da América Latina, né, tentar ao máximo considerar isso, porque isso tem bastante a ver com a formação cidadã, né, do indivíduo. Né? Então, muitas vezes se fala, temos que formar cidadãos globais, com competências multiculturais, mas é preciso ter uma reflexão, né? Quem é o cidadão global? Porque como nós temos essa matriz colonial, né, que está inserida no nosso coração, na nossa cabeça, assim, de forma muito forte, como nós temos isso, é quase natural, né? Embora eu tenha bastante receio com essa palavra natural, mas de forma bastante naturalizada, que a nossa cabeça, quando pensa num cidadão global, pensa no cidadão europeu, né? No branco, no cidadão viajado, né? E acaba se desconectando da realidade local, né? Então, eu acho que no fundo tem muito a ver com a formação de cidadãos comprometidos, engajados, né, com o destino do seu povo, não isolado, mas que não deixe de considerar, né, as necessidades do local de onde ele vem. Muito legal, Fernanda. Acho que as tuas considerações foram bem importantes para enriquecer o nosso debate e a nossa reflexão. E, enfim, acho que tanto eu como a Pri assinamos embaixo, assim, do que tu diz, né? Pensando que a internacionalização de uma perspectiva crítica, ela sempre vai ser essa combinação de que você precisa, ao mesmo tempo, pensar em questões globais, mas sem apagar as identidades, as questões locais, né? E como que a gente mantém essas duas coisas em perspectiva, né? Então, gostaríamos de agradecer muito a tua participação. Obrigado pela disponibilidade. Imagina, um prazer, gente. Obrigada eu. E foi ótimo. Muito obrigado, Obrigada, Fernanda. Valeu. A gente também quer deixar aqui o convite para que os nossos ouvintes mandem as suas questões, dúvidas, perguntas, sugestões, participem, né? A gente quer criar esse diálogo com vocês também, né? Então fica aqui o e-mail para o contato. O e-mail é contato.ensinocritico@gmail.com. Repetindo, então, contato.ensinocritico@gmail.com. E podem enviar dúvidas, comentários, sugestões, relatar o que vocês estão vivenciando, experiências, enfim, vamos trocar, né? Então, obrigado e nos vemos num próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.